Pergunta do Estudo FI, se foi a primeira vez que um balanço não foi aprovado pela diretoria, digo isso do HCTR. Então, ele se refere à abstenção de opinião do auditor independente. Certamente não foi a primeira vez. É raro acontecer. É raro. Mas primeira vez, com certeza, não. Agora, qual foi a outra vez que eu me lembro? Putz, não sei. Mas pensando no mercado de ações, né, acompanhando isso há mais tempo, acontece. Tá? Acontece com alguma frequência, é o mais raro de acontecer, mas não é tão raro assim ver esse tipo de coisa acontecer. Ou aprovação com ressalva, também é muito comum. Ou seja, no geral a gente aprova, porém a gente quer ressalvar que esse ponto aqui, tal, parará, merece um destaque, etc. Mas mesmo a não aprovação, acontece. Acontece. É raro, felizmente é raro, mas de implicações muito leves, assim, né? O fundo continua operando normal, não precisa republicar. É só opinião do auditor. Não tem base para opinião, é pior ainda, né, Nod? Não tem base para opinião, aí é pior ainda. Exato. Assim, tá longe de ser o cenário ideal, mas não é o Armagedon. Sim, não é o Armagedon. Mas e não é a primeira nem será a última vez. Marcelino, se a gente acha que o conceito de investidor qualificado está em extinção enquanto fundos tipo HCTR nadam livre na bolsa. Sim, eu concordo com você, não por causa do HCTR em si, mas por causa do conceito do investidor qualificado. Toda regulamentação tem que ter um motivo, às vezes esse motivo é pertinente numa determinada época e deixa de ser numa outra época e tudo mais. A CVM ela é protecionista aqui no Brasil, até por ter menos estrutura para fiscalizar, punir e tudo mais. Então, ela é protecionista. Este protecionismo ele vem diminuindo por uma questão mais prática do que qualquer outra coisa. O mundo se abriu, o mercado se abriu. Então, para você ter ideia, para investir em BDR, do jeito que eu estava contando que eu faço aqui com os REITs, só investidor qualificado podia fazer. Agora, para investir lá fora, qualquer um investe. Então, o Otmar foi lá, abriu uma conta numa corretora nos Estados Unidos, mandou dólar para lá e comprou. E eu aqui dentro do Brasil não podia comprar, porque eu não era qualificado. E aí a CVM um dia falou, bom, eu estou aqui fingindo que eu estou protegendo alguém, quando na verdade os caras estão abrindo conta aí num monte de... né? Porque a tecnologia foi deixando isso muito fácil. Abrir conta em corretoras lá fora, até a Evony, que é brasileira, e opera lá fora. Né? Enfim, a CVM falou, não adianta mais eu ficar só proibindo que o brasileiro invista nisso, sendo que o brasileiro que investe no Brasil, sendo que qualquer brasileiro abre conta lá fora e faz isso. Então, ela tirou a questão da impossibilidade de quem não é qualificado investir. E o fundo imobiliário, ele tem essa característica, ele é para investidor em comum. Está errado ter um fundo imobiliário high yield? Não está errado. Então, por mais que às vezes o regulador queira ser protecionista, ele não consegue cobrir todas as situações. E eu acho que a questão do qualificado ele vai ficando assim, cada vez menos necessária ou menos possível de diferenciar uma coisa com a outra, dado o tamanho do nosso mercado e com a abertura, com a possibilidade de investir em BDR, níveis completamente diferentes de risco e produtos que a gente tem acesso. Então, acho que ele vai caindo em desuso, sim. O que vocês acham? Concordo plenamente e já dou uma dica. Para quem quiser se tornar investidor qualificado, desde o ano passado, se eu não me engano, ficou muito mais fácil. Coisa que muita gente não reparou. Houve um entendimento entre a Ambima e a CVM, de forma que hoje, se você tiver a certificação de investimento CPA 10, você já pode se declarar como investidor qualificado. E CPA 10 é uma prova relativamente bem fácil. Então, tem algumas... Por exemplo, quem é assessor autônomo de investimento tem aquela prova, né,
como é que é? Não é Ancar, é o nome parecido. Ancor. Ancar é a do shopping. Ancor, aquele título de aí você pode assinar o documento e virar investidor qualificado. Antigamente era só CEA, CNPI, CFP, CGA, etc. Todas essas que eu não tenho. Aí surgiu essa mudança de entendimento. Se eu não me engano, foi até o André Bassi, que na época me salientou. Aí, na mesma hora, saí correndo de imediato e assinei papel para virar investidor qualificado, que eu tenho CPA 20 por causa do banco. Mas se alguém quiser correr atrás disso, etc., CPA 10 não é uma prova tão difícil. Então, você pode, sim, se tornar investidor qualificado sem ter milhões investidos, etc. CPA 10, hoje em dia, resolve. Se alguém quiser correr por esse lado, sugestão. Corre logo, porque a gente sabe-se lá quando a CVM vai mudar de entendimento. Então, aproveitem. É isso. E se tirar o CPA 20, já pode concorrer com o NOD lá, né? Tentar ser... pelo meu cargo eu tenho que ter CPA 20. Exato, para o meu cargo eu tenho que ter CPA 20. A Adriana, ela começa aqui, e seguindo a pergunta, não sei qual foi a primeira, mas, enfim, sobre o HCTR, o que acontece quando a demonstração não é aprovada pelos cotistas, e aí já teve a abstenção do auditor e agora tem reprovação dos cotistas? O que pode acontecer? Adriana, automaticamente nada, tá? Não tem, assim, relação causa-efeito. Agora, vamos imaginar que cotistas comecem a se organizar ou que o regulador resolva abrir um processo, né, caminhar lá para o Ministério Público abrir um processo, ou um grupo de cotistas queira processar a administradora, a gestora, por má administração, por, como é que fala, administração temerária, coisa assim, é um argumento a mais. Tá? Seria um bom argumento de defesa para a administradora, a gestora, falar, olha aqui, ó, contas auditadas e aprovadas pelos cotistas. Agora vem reclamar do quê? Né? O fato de não ter sido aprovado, de não ter o parecer do auditor e não ter a aprovação dos cotistas, significa automaticamente que vai ter algum tipo de punição? Não. Mas é um bom argumento para o lado de quem se sentir lesado, caso vá para a justiça. Tá? Mas não tem automaticamente nenhuma consequência disso. É um indicativo de que algo que está errado não está certo, né, professor? Tem que consertar o que está acontecendo. Né? E aqui tem, assim, eu já vi não aprovação várias vezes, mas não aprovação de umas contas que também não haviam sido aprovadas por auditor independente, acho que é uma sequência que é a primeira vez que eu vejo. Assim. O que faz todo sentido, né? Se o auditor não quis dar parecer, que bom que os cotistas também não... porque não teve informação suficiente, ele não conseguiu as informações que ele precisava para precificar os ativos que tinha que precificar, né? Então, a auditoria contábil ele tem que fazer isso, ele tem que precificar os ativos. Eu tenho que ter todas as informações, todas as balanças, suficientemente, com informação suficiente para eu poder dar um parecer. Se eu não tenho essa informação, eu vou falar, eu me abstenho, ou ressalva, ou qualquer coisa. É por isso que você, quando você abre a DRE de um fundo, né, você tem que ler lá o parecer do auditor, o parecer do auditor independente. Bom, uma pergunta mais específica aqui do mercado, que eu nem sei responder, para te falar a verdade. Qual a opinião sobre o potencial conflito de interesse do LVBI, consulta formal, AGE, na aquisição de até a totalidade de cotas de emissão do galpão da Scania detido pelo FII-SBC? O caso específico eu não sei te dizer, Ricardo, mas conflitos de interesse, eles são quase que inevitáveis. A questão não é a existência, e sim o tratamento, né? Como que se lida com o conflito, com que nível de transparência, como ele é endereçado. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é o conflito de interesse do Vino, 20 Offices, que tem como inquilino a própria 20 Partners. Sempre teve conflito, sempre foi escancarado, né, admitido pela 20 Partners, e como ele é tratado? Quando o contrato vencer, vai ter que contratar 3 consultorias, elas vão dizer qual é o valor do aluguel, e aí a 20 vai decidir se renova ou se não renova. Aí, tá feito. Então, fica a cargo de você ter confiança ou não na gestora e achar se o conflito está bem endereçado ou não. Concordo com... Pode não. Vai lá.
Tem várias gestoras que fizeram assembleias para votar matérias com relação ao conflito de interesse. Foram muitas. Então, por exemplo, você tem um FOF da BTG que tem quase 50% do mercado, né, de fundos imobiliários. Então, ele não poderia comprar nenhum fundo imobiliário de dentro da BTG. Então, não faria muito sentido você ficar fora, né, tendo que gerar valor, ficar de fora de metade do mercado. Então, várias situações, né, elas foram colocadas para os investidores para que eles votassem com relação a essa questão do conflito de interesse. Então, como eu concordo 100% com o professor Arthur, né, o conflito de interesse é muito difícil, né, ele não existir nenhum, mas quando ele existe, ele tem que ser bem endereçado. Ó, o que a gente está fazendo com relação a isso? Qual que é a regra? Né? E você consegue fiscalizar, porque existe uma regra de pronto, né, que você pode ver o que eles estão fazendo, né? Como é que eles estão lidando com esse conflito de interesse. E só para poder esclarecer qual é a operação, o LVBI está fazendo uma emissão de cotas, que parte é para quitar a alavancagem, parte é para poder adquirir um imóvel, que é um build-to-suit para a Scania, de um fundo que é gerido pela própria VBI. Então, por isso é o conflito de interesse. Não tem algo essencialmente errado, mas sim porque a VBI está tanto na ponta compradora quanto na vendedora. Então, ela não pode decidir essa operação sozinha. Ela tem que trazer isso para os cotistas, e os cotistas é que vão votar se aceitam ou não essa operação nesses termos, nesse formato. E um dos últimos vídeos que saiu aqui no canal Clique Invest é Momento Jabá. Momento Jabá 2, que agora o Arthur deu brecha para mim, eu não posso me furtar. Ele falou sobre o Vino. Também fiz uma entrevista muito legal com o pessoal do Vino. Está lá no canal Clique Invest também. É onde a gente abordou não só esse conflito de interesse, como outros que tem ali, que permeiam ali, não conflito de interesse, talvez no ponto de vista tão formal do que a CVM chama de conflito de interesse, mas algumas operações que são consideradas por alguns como os conflitos de interesse. Então a gente também na entrevista também bateu isso com a Érica e com o João, uma entrevista fantástica. Pena que o vídeo corrompeu, mas o áudio funcionou perfeito, então publiquei assim mesmo. Quem quiser assistir depois aqui da live, já tem 3 vídeos que eu já consegui fazer 3 jabás em 2 horas de live. Acho que é meu recorde.